Olá, tudo bem, meninas? Hoje eu estou aqui para compartilharmos um estudo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Você também ama as crianças? Quem ama, defende. Então, você precisa defendê-las com todas as suas forças. Os ataques nesses últimos dias têm sido intensivos, bombardeios na mente de nossas crianças. Pessoas ainda em desenvolvimento têm sofrido bombardeio à sua dignidade sexual, bombardeio à identidade biológica. E quando conhecemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, fica mais fácil ajudar e combater essas injustiças. Quero aqui compartilhar com você um estudo com uma linguagem maravilhosa do Estatuto, que será disponibilizado na íntegra em minha página do Face. Você pode ser usado por pais, líderes do Ministério Infantil, professores, pastores e todos que tenham interesse no assunto. Este livro ele é dividido em 2 livros. O primeiro trata da proteção dos direitos fundamentais à pessoa em desenvolvimento, enquanto o segundo aborda os órgãos de procedimentos protetivos. Os principais pontos a serem destacados no ECA são o dever de todos, o conselho tutelar e a adoção. O artigo 18 diz: é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Vamos lá conhecer o ECA para atuar em defesa da infância. O que o ECA diz? O ECA diz que a criança tem o direito à escola, família, brincar, tem direito principal de ter o seu corpo. Ela tem direito a uma moradia digna. A violação ocorre por omissão também. O ECA existe há 30 anos e se tornou norma legal a partir da Lei 8.069, em 13 de julho de 1990. No caso de violação dos direitos, precisamos estar preparados para defender os direitos da criança e do adolescente. Por isso, a importância de conhecer o Estatuto. Vou tentar trazer de forma simples os principais artigos que precisamos conhecer. Primeiro, a lei garante o desenvolvimento pleno da criança. A criança tem que estar em primeiro lugar na escala de preocupação dos direitos fundamentais. Ou seja, criança e adolescentes possuem prioridade absoluta. Você sabe o que isso significa? O artigo 4 diz: o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece o princípio da prioridade absoluta. Isso significa que ela deve estar em primeiro lugar nos projetos dos governantes, que elas devem ter preferência no atendimento em hospitais, postos de saúde, escola e em qualquer serviço público. Além disso, elas devem ter preferência na formulação de políticas públicas e destinação privilegiada de recursos públicos. O artigo 4 traz: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Traz também num parágrafo único a garantia de prioridade, compreende primazia de receber,
proteção de socorro em quaisquer circunstância, precede de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas a esta criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi sancionado em 13 de julho de 1990 e o principal instrumento normativo do Brasil sobre os direitos da criança e do adolescente. O ECA, ele incorporou os avanços preconizados na Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas e trouxe o caminho para se concretizar o artigo 227 da Constituição Federal, que determinou a garantia fundamental à criança e ao adolescente. O Estatuto é fruto de uma construção coletiva que envolveu parlamentares, governo, movimentos sociais, pesquisadores, instituições de defesa dos direitos da criança e do adolescente, organismos internacionais, instituições e lideranças religiosas, entre outros atores. Ele traz as principais leis que são a Lei da Primeira Infância, que implica o dever do Estado em estabelecer políticas, planos, programas e serviços para a primeira infância, que atende a especificidades dessa faixa etária, visando a garantia do seu desenvolvimento integral. E também ela traz a Lei do Menino Bernardo, que estabelece o direito da criança e do adolescente de serem educados sem o uso de castigos físicos. Isso não quer dizer que eu não possa corrigir o meu filho, mas eu não posso usar de violência psicológica e física. Esta lei, ela dispõe sobre a proteção integral da criança e ao adolescente, que considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa de 0 a 12 anos, incompletos, e adolescente, aqueles entre 12 a 18 anos. Esta lei também traz o direito fundamentais da criança. O artigo 7 diz: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas. A Lei 8.069 permite o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições de dignidade de existência. Ela traz também o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. O artigo 15 diz: a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, como pessoa humana em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e na lei. O artigo 16 defende o direito à liberdade, compreendendo os seguintes aspectos: o direito de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, opiniões e expressões, crenças e cultos religiosos, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Quem tem o dever de proteger esta criança? O artigo 18 diz: é dever de todos velar pela integridade, pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, é dever de todos garantir o direito da criança e do adolescente. E quem são os responsáveis por esses direitos? É a sociedade, família e Estado. Por isso, a importância de eu conhecer o ECA. Como sociedade, o artigo 3 traz: a criança e o adolescente goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízos da portação integral de que trata esta lei, assegurando-os-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. O artigo 7 diz: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Nós podemos ver também o estatuto, ele traz que aos pais incumbe o dever de sustentar, guardar a educação dos filhos menores, cabe-lhes ainda, no interesse deste, a obrigação de cumprir e de fazer as determinações jurídicas. Trazem um parágrafo único que a mãe e o pai, ou os responsáveis, tenham direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmitir família de suas crenças e culturas, assegurando os direitos da criança estabelecida nesta lei. O Estado é aquele que trabalha para garantir o direito à convivência familiar e comunitária. O artigo 19 diz que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em famílias substitutas, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambientes que garanta o seu desenvolvimento integral. Vamos ver agora sobre os órgãos de proteção. O primeiro órgão que faz cumprir-se esta lei é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele é um órgão que tem a sua missão de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente e o potencial de contribuir para mudanças profundas no atendimento à infância e adolescência. Cuidar não é somente atribuição exclusiva do Conselho Tutelar, mas ele precisa estar atento no tratado do dia a dia com outros cuidadores, que são os pais, os professores, os irmãos mais velhos, os tios, os avós e etc. É importante ter a sensibilidade para perceber que quando não existe amor, pois tudo que amamos, nós cuidamos. E quando cuidamos, amamos. Quem cuida se responsabiliza e se compadece. E o Conselho Tutelar é o Conselho Tutelar quem vai proteger e garantir a segurança da criança. O artigo 131 traz as atribuições deste órgão, que diz: o Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo, não juridicial, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei. O Conselho Tutelar, ele deve zelar pelo cumprimento de direitos, garantir absoluta prioridade na efetivação dos direitos, orientar a construção da política municipal de atendimento. O artigo 135 diz: o exercício efetivo das funções do conselheiro contribuirá serviços públicos relevantes e estabelecerá
presunções e idoneidade moral. Vamos ver agora outros órgãos responsável por essa defesa, né? Que são as delegacias especializadas. Elas existem e cabe a nós orientar a família. Ou se a família não garante o direito da criança, eu posso buscar por um desses órgãos para garantir que esta criança tenha os seus direitos. Temos a DCPA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente Político Civil. O CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, atendimentos específicos e especializados à criança. Nós temos também o Disque 100, que trata de um canal de comunicação social com o poder público, que possibilita conhecer e avaliar a dimensão da violência contra os direitos humanos e o sistema de proteção, bem como orientar e a elaboração de políticas públicas. E se de tudo você procurou um destes órgãos e não resolveu, você pode procurar o Ministério Público, que é um órgão de múltiplas funções. A Constituição de 1988 reservou a ele a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais. E é claro que, para finalizar este estudo, eu não posso deixar de falar sobre a Bíblia. A Bíblia e o Estatuto. Porque ser igreja é amar, cuidar, proteger. Em Gênesis, vemos como tudo foi criado e para que fomos criados. O Salmo 139 diz: pois tu formastes no meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Quando a proteção não está disponível em seus lares e quando um dano a algum tipo de rejeição é vivenciado pelas crianças, as crianças devem encontrar apoio em sua fé. Em Mateus 18, 5 e 6 diz: e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me receberá. Qual, porém, fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor que lhe for que se pendure ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Uma igreja que ora, ela age e não se cala. O papel da igreja não é ensinar educação sexual para as crianças. Isso é um dever e uma responsabilidade dos pais. Porém, a igreja, através da prevenção com princípios, pode ajudar crianças a desenvolver habilidades para se proteger de agressores desde a tenra idade. Como igreja, podemos, dentro do nosso espaço, garantir capacitação aos que trabalham com criança no combate à violência e abuso contra elas. Sabemos que trata-se de um assunto que envolve a sociedade, governo e lideranças políticas, para que os direitos da criança sejam preservados. Mas como igreja, não podemos ser omissos em não dar voz àqueles que estão desamparados. Em Provérbios 31, podemos ver que somente em Jesus uma história pode ser ressignificada. Por isso, é tão importante que a igreja possa assumir sua responsabilidade, levando a Cristo às crianças. E como eu faço isso? Ouvindo-as,
protegendo-as, capacitando líderes e professores, pastores de crianças no assunto, orando e intercedendo por ela, conhecendo o caminho legal a ser percorrido, denunciando quando houver conhecimento de casos de abuso contra elas, divulgando informações aos pais e aos membros da igreja na busca da conscientização. Nossas crianças merecem ser percebidas, ouvidas, pastoreadas, protegidas. Elas devem ser a nossa prioridade. Deixa Jesus brilhar através de você. Deixe Jesus usar e abraçar e proteger estas crianças através da sua vida. Um grande beijo e eu espero que este estudo te ajude, assim como me ajudou a conhecer um pouco mais em como garantir os direitos das nossas crianças. Porque quando falamos de proteção, estamos falando também de algo muito maior. Estamos falando sobre o amor. Quem ama, protege, cuida e valoriza. Não há como amar sem valorizar e proteger o outro.